a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite aos que são retardatários em ouvir esse podcast. E que bela tarde, né? Eu sou a Agatha Máximo e hoje vocês vão estranhar um pouco porque não teremos o famoso oi pra Drica. A Drica tá ausente essa semana, muito ocupada com as competições locais lá de Santa Catarina, mas eu estou muito bem acompanhada. E estamos aqui gravando horas depois da vitória histórica do Brasil sobre o Canadá na Copa do Mundo de Basquete. Eu não tô sabendo nem dizer essas palavras. Uma vitória que fez muita gente roer unha, arrancar cabelo, mas que no fim foi aquela vitória da moral, né? Da confiança, do famoso contra tudo e contra todos. A gente vai falar bastante disso nesse episódio. E veio a calhar porque o tema dessa semana é justamente a Copa do Mundo de Basquete. E para me ajudar a falar dessas surpresas, as decepções, o que a gente espera para o Mundial, eu não estou sozinha, obviamente, recebo Diegão, ou simplesmente o cara que manja tudo de basquete brasileiro. Seja bem-vindo, antes tarde do que nunca, né, Diego? Demorou, já queríamos chamar você há um tempo, mas você tá aqui no melhor momento possível, eu diria, né? Muito boa tarde, Agatha Máximo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridíssimos ouvintes do NBA das Minas. É um prazer inenarrável, né? Eu acredito que fico muito feliz quando acontece a oportunidade de eu participar, fazer parte de algo que eu acompanho. Fico muito feliz quando acontece, seja Café Belgrado, Camisa 23 e agora NBA das Minas. São várias as páginas, as oportunidades que eu tenho de participar de coisas que eu consumo. Então, eu acredito que é um privilégio tanto estar aqui. Não sei se eu vou conseguir suprir a Drica, até porque é uma queridíssima, mandar até um abraço para ela, grande torcedora do Boston Celtics, pelo menos nisso a gente está bem equiparado. Porém, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar do que a gente vai falar hoje. Uma vitória sobre o Canadá, que até agora eu já não consegui assimilar ainda. Ainda não consegui entender o que aconteceu, como que o Brasil conquistou essa vitória. A gente vai discutir isso hoje, mas felicidade é a palavra que resume, pelo menos, o início desse podcast. Talvez domingo a gente não tenha mais essa felicidade, mas vamos confiar, né? Porque o momento agora é de esperança. Pois é, a nossa pauta era uma, né? A gente ia por tópicos, mas a gente vai inverter porque a emoção tomou conta, a gente não tem compromisso com a imparcialidade nesse momento, e por isso vamos abrir falando, obviamente, da grande vitória do Brasil, que derrotou o Canadá por 68-65, não sem antes ser prejudicado pela arbitragem. Diego, o que mais te surpreendeu nessa atuação brasileira? A estratégia que limitou o ataque canadense, a determinação e a resiliência nos momentos de dificuldade, nos erros da arbitragem, o ataque. Eu já vi que você criticou o ataque no dia de hoje, a gente vai falar disso depois. E o que falar de Lucas Dias, né? Pagamos muito a língua. Tem muita coisa. Por onde você quer começar sobre o jogo de hoje do Brasil? Eu começo por Gustavinho de Conte. Foi, sem dúvidas, a minha principal surpresa no jogo de hoje. Principalmente porque o Gustavinho estava sendo alvo de críticas por conta das suas estratégias ao longo de toda Eu a campanha. critiquei. O ciclo do Brasil foi muito complicado. Se a gente for fazer uma lista, vai ter muita gente na fila de pedir desculpas, né? A fila para pedir desculpas pro Gustavinho, até mesmo pro Lucas Dias, vai estar bem grande depois dessa vitória contra o Canadá. Mas o Gustavinho ele teve algumas decisões questionáveis ao longo de todo o ciclo. O Brasil teve muita dificuldade para conseguir essa vaga na Copa do Mundo. Não foi fácil, foi no último jogo contra os Estados Unidos. Mas hoje o Gustavinho foi o suprassumo do que ele tem sido ao longo dos últimos anos no Paulistano, no Flamengo em especial. Foi o Gustavinho de Conte que a gente conhece, o Gustavinho de Conte que a gente está habituado. Ele montou uma estratégia, claro, com mérito também para comissão técnica no geral, o Elinho, o Bruno Savignani, Vitor Galvani, todo mundo que faz parte da comissão técnica do Gustavinho, porque todo mundo, né, eu digo nós que acompanhamos o basquete brasileiro, os fãs de NBA,
todo mundo está torcendo para o Brasil nessa Copa do Mundo, 99,8% das pessoas acreditava que era impossível vencer o Canadá. Não só pelo fato do Brasil ser uma seleção abaixo, né, do Canadá, um patamar abaixo, um escalão abaixo dessa seleção que talvez seja a maior geração de todos os tempos do Canadá. Estão pintando, né, essa derrota não muda muita coisa. Até mesmo uma eliminação do Canadá acho que não mudaria isso, até porque o Canadá já está bem acostumado a passar vergonha em grandes competições, mas ninguém acreditava. Sejamos honestos, ninguém acreditava numa vitória do Brasil da forma que foi. E muita gente pensava qual que seria a estratégia, o que o Brasil precisava fazer, quais seriam as armas para o Brasil vencer o Canadá. Será que teria que matar tudo do perímetro? Um dia onde o Brasil precisava ter essa bola de 3, até mesmo a crítica contra o ataque por conta disso. O Brasil depende bastante das bolas de 3 pontos e também de Iago e Caboclo, né? Obviamente, sem Raulzinho, os dois vão se destacar sempre no ataque para produzir. Não à toa chamaram a responsabilidade hoje, foram os dois destaques. Caboclo principalmente ao longo de todo o jogo e Iago nos momentos finais. Mas o Gustavinho encontrou a chave e ela não passava pelo ataque em momento algum. A ideia era realmente trancar a defesa e engessar o ataque canadense, né? Que tem algumas boas opções, como o Shai e outros jogadores mais coadjuvantes, o Olynyk, que para mim é um dos melhores jogadores do Canadá no basquete FIBA. Hoje foi muito bem marcado, sempre tinha um grande em cima do Olynyk no perímetro para ele não conseguir ter essa efetividade que ele sempre tem nas bolas de 3 pontos. É um jogador que abre muito para chutar, mas a marcação em cima dos alas foi muito forte. O R.J. Barrett é um dos melhores jogadores do Canadá nos amistosos, na própria Copa do Mundo em si. Não conseguiu fazer quase nada hoje, matou uma bolinha no final, mas quando já não tinha mais nada a ser feito. O Dillon Brooks, paciência, né? Foi dominado pelo Iago nas posses finais. Não conseguiu também ter a efetividade que ele teve do perímetro. O Lu Dort matou algumas bolinhas, fez um bom jogo o Lu Dort, mas também entrou nessa estratégia do Brasil de engessar o perímetro do Canadá. O Canadá também não fez um bom jogo ofensivamente, né? O Brasil chutou para 18% do perímetro, mas o Canadá chutou para 26%. Então, acredito que o Brasil tenha realmente focado em inibir os erros do time, que é uma equipe que desde os amistosos vem errando bastante, a equipe brasileira. Hoje conseguiu jogar com muito mais inteligência do que vem jogando. Então o Brasil entendeu o tamanho do jogo. Acredito que a postura que o Brasil tem entrado em quadra hoje foi definitiva. Destaquei isso ao longo da partida. O Brasil estava com uma postura desde o intervalo, né? Quando estava perdendo por 10, ainda mantinha uma postura de quem estava brigando. Pelo menos se perdesse, não seria por uma margem tão grande. O Brasil ia continuar lutando. Desde o início dava para perceber que o Brasil entrou já focado em entendendo a ideia de que poderia vencer o Canadá. E assim, nós desacreditar, ok. Até mesmo com a questão do Lucas Dias, é um ponto importante. A gente não confiar, a gente desacreditar, tudo bem, mas eles precisavam entrar em quadra, até mesmo antes, acreditando a todo momento que o Brasil poderia vencer o Canadá. Não à toa, aconteceu. O Gustavinho entendeu muito bem como que seria o jogo do Canadá. Eles iriam focar numa blitz exclusivamente no Iago. Não à toa, o Iago distribuiu 10 assistências. Não foi o melhor jogo do Iago do perímetro, 0 de 6 nas bolas de 3 pontos. Ele que estava com 12 de 21 no campeonato inteiro. Hoje veio para 0 de 6, mas isso deu uma tranquilidade maior para o Iago conseguir distribuir o jogo. O Brasil jogou muito bem lá dentro, com o Caboclo com 19 pontos, 13 rebotes. Para mim é o cara dessa seleção, independente do que o Iago faz, do que o Raulzinho poderia fazer. O Caboclo é um cara que tem um impacto muito bom na defesa, no ataque, um jogador que joga nas duas frentes, mas o Brasil teve um jogo de meia quadra muito bom. 9 erros só, conseguiu ficar muito tranquilo com a bola. Algumas afobações normais, né, do que pede o jogo, até porque é um duelo decisivo, onde o Brasil teria ali, se perdesse, só a possibilidade de vencer a Letônia por mais de 30 pontos para conseguir uma classificação para as quartas de final. Então o Brasil entendia o tamanho desse jogo. Acho que isso foi essencial para conseguir a vitória. O Brasil sabia que precisava vencer, né? Não precisava convencer, não precisava fazer um jogo de muitos pontos. Né? O ataque ficou engessado na maioria das vezes do jogo, mas dá para entender que foi isso que o Gustavinho encontrou. Foi essa maneira que o Gustavinho encontrou de vencer o Canadá, né? Não acelerando o jogo, deixando o Canadá perder a confiança nos seus arremessos, conseguindo ter uma força maior ali nos jogadores de perímetro do Canadá, até porque o Shai foi muito bem na partida hoje, ele teve 23 pontos. A gente sai
Ele sai triste pela derrota, mas individualmente foi bem. Coletivamente que não foi, né? 2 assistências só para ele. Foi até criticado pelo técnico do Canadá, o Jorge Fernandes, depois do jogo, porque não conseguiu acionar seus companheiros. Mas o mérito é totalmente do Brasil. O mérito é totalmente do Brasil. O Jorginho merece um destaque justamente pela sua defesa. É o nome mais importante do Brasil na defesa de perímetro. Acredito que o foco é realmente o coletivo. O Gustavinho, eu tiro meu chapéu para ele. Foi a minha surpresa especial nesse jogo. E mostrou por que ele é o técnico da seleção, né? Por que ele tá ali, ele tem gabarito, tem bagagem, mas nos últimos ciclos tinha sido bem questionado e hoje ele comprovou que em jogo grande dá sim pro Brasil competir. Tinha competido nos amistosos, tinha vencido a Austrália e hoje venceu o Canadá de novo, mais uma vitória gigantesca da seleção brasileira. Sobre críticas, no jogo passado, muita gente falou, mas o pessoal não devia ter ficado chateado com a derrota para a Espanha e, enfim, coisas do tipo, né? Comentários adjacentes. Isso daí eu entendo completamente. Eu fiz 2 críticas que, se fosse 5 anos atrás, provavelmente eu teria repetido essa crítica novamente. Eu acho que é aí que mora o motivo pelo qual o Gustavinho hoje é o técnico da seleção, né? A capacidade de ajustar o jogo, ajustar esse time é absurda. É uma coisa que não existia na década passada, por exemplo. Se a gente pega os últimos treinadores, enfim, a mentalidade brasileira no geral. Eu falei nesse jogo que eu acreditava que o Gui Santos podia ser melhor utilizado. Não necessariamente que ele precisava jogar muito mais ou que ele precisava ter um papel de protagonismo dentro desse time, mas que ele podia ser utilizado mais pelas características que ele traz para dentro da quadra. E também, nessa crítica, eu falei sobre o Brasil desistir. Talvez, para mim, cedo demais. O Brasil no jogo contra a Espanha, por exemplo, o Brasil ficou muito mais tempo atrás do placar, né? Esse jogo foi mais parelho em termos de distância de pontos, efetivamente. Mas o Brasil também perdia de 10 pontos para a Espanha no penúltimo jogo. E a atitude com que o Brasil entrou dentro de quadra hoje foi completamente diferente daquela que eu vi contra a Espanha. Então era um time que estava perdendo de 10 pontos ali no intervalo, que estava perdendo no final do terceiro quarto, mas que entrou a todo momento achando que podia vencer. E quando o Brasil tem essa mentalidade, a camisa pesa demais, né? A camisa pesa muito. A gente nunca perdeu para a Austrália na Copa do Mundo, eram 4 confrontos e 4 vitórias. E não foi dessa vez que o Canadá conseguiu a primeira vitória. É um Canadá muito dependente do Shai e do Dort. Oklahoma, como eu disse, né? Eu tava falando com os meninos do Café Belgrado, Oklahoma se confirmando como grande protagonista dessa Copa do Mundo, né? Mas o Canadá tá muito dependente dos dois, especialmente depois que perdeu o Jamal Murray, né? É uma perda significativa para um time que é um dos favoritos. E hoje eles combinaram 40 dos 65 pontos do Canadá. É um absurdo. Um time com a qualidade que tem o Canadá depender tanto desses 2 jogadores. E mais do que isso, né? Um time que tinha 108 pontos de média nessa competição. A gente quase que limitou o Canadá à metade daquilo que ele fazia. Agora caiu para 97. Um time que estava muito confortável, na realidade, e que eu acho que não esperava receber esse nível de comprometimento, de posicionamento que o Brasil apresentou hoje. Falando do nosso time, box score, né? E olhando para o do Canadá, o Shai, por exemplo, jogou mais do que o Iago. O Canadá dependeu mais do Shai do que o Iago, do que a gente dependeu do Iago hoje. E mesmo não pontuando muito, o Iago teve um papel excelente nas assistências e no comando dentro de quadra. O Gui Santos, por exemplo, foi o terceiro cestinha, né? 24 minutos. O segundo cara que mais arremessou lances livres. E a gente precisa também dar esse espaço para falar do Caboclo. O Caboclo é um cara que a gente esperou muito durante um tempo, se decepcionou algumas vezes, mas sempre manteve o sarrafo muito em cima, porque a gente sabe da capacidade do Caboclo e do que ele pode entregar para a seleção brasileira dentro de quadra. E ele fez isso hoje. Pensando na evolução desses jogadores em especial, né? Acho que o Jorginho também. Quão significativo você acha que foi, Diego,
esse período que ele passou com o Iago na Alemanha, né, no Ratio Farm, para não mudar essa mentalidade, mas entender a dimensão das coisas quando a gente fala de seleção brasileira. Vamos por partes. Eu acredito que o Brasil não fez um jogo ruim contra a Espanha. O placar é um tanto quanto mentiroso. Não sei se mentiroso é a palavra certa, mas eu não julgo o jogo do Brasil como ruim. Não foi bom, mas também não foi ruim, né? O Brasil até o finalzinho do terceiro quarto tinha conseguido manter ali entre 10, 8. Com a bola do Léo Mendes chegou a cair para 5, salvo engano. A Espanha colocou 13 de diferença, né, no terceiro quarto. E no último quarto, perdão. 32-19. E foi ali que a Espanha realmente ganhou o jogo, né? Onde o Brasil já tinha muita gente carregada em faltas, que é um dos problemas do Brasil nessa competição. Tinha Suárez, foi ejetado nos minutos finais, muita gente pendurada. Erros, 16 erros contra a Espanha, hoje foram 9, então o Brasil conseguiu entender que precisava diminuir o número de erros caso quisesse vencer o Canadá. E o jogo é jogado, né? São duas seleções bem diferentes. O Brasil tem mais opções para trabalhar a defesa em cima do Canadá do que contra a Espanha, por exemplo. A Espanha não tem ninguém do nível do Shai, mas a Espanha tem um sistema de jogo, principalmente defensivo, que o Canadá não tem. Né? A defesa do perímetro do Canadá é muito forte pelos destaques individuais que tem no Brooks, né, no Dort, né, o próprio Paul é um bom defensor de garrafão no basquete FIBA, tem jogado bem nos últimos jogos, hoje foi bem explorado pelo Brasil, inclusive. Então, a Espanha tinha um sistema muito forte, né, que veio com Garuba do banco, tinha o William Hernan Gomes como titular, o Juancho, era um time bem, bem completo, e o jogo é jogado. A Letônia conseguiu ter uma tranquilidade muito maior contra a Espanha hoje do que o Brasil em si, mas eu não sinto que o jogo diferencia tanto. Mas definitivamente foi importante, né? Perder para a Espanha, para o Brasil entender quais foram os erros e ter a noção de que você podia ter jogado melhor e até mesmo conseguido um resultado mais positivo contra a Espanha, talvez tenha dado essa confiança para o Brasil para entrar hoje contra o Canadá com a possibilidade de vencer, né? Acreditando que poderia vencer se fizesse um bom jogo defensivo, principalmente, né, diminuindo aí o número de erros, que foi para mim determinante nessa derrota contra a Espanha, porque o Brasil chegava a encostar no placar, mas errava alguma coisa, ou alguns jogadores se penduravam em faltas, o Brasil tinha que trocar a rotação, sofreu bastante quanto a isso. O Gui Santos, muita gente pediu mais minutos para o Gui Santos, eu achei justo, mas tinha que entender que o Gui Santos estava voltando de lesão, né? Ele perdeu quase todos os amistosos, jogou só o último, e numa carga baixa de minutos. O Gui Santos se machucou na D-League, ele tem feito um processo de recuperação, ele correu risco de corte, não seria cortado porque ele é essencial, ele é tratado como essencial nessa equipe, por isso que eu pedi um pouco de paciência dos torcedores, dos fãs brasileiros com o Gui Santos, porque eu sabia que em algum momento chegaria a oportunidade, chegaria a hora do Gui Santos, porque era só questão de tempo para ele se adaptar, ter mais treinos com a equipe, conseguir encontrar, né, o ritmo de jogo, se encaixar no estilo que o Gustavinho pede, porque ele não jogou os amistosos, então ele não estava muito por dentro do que seria. O Gui Santos, que também fez pouco, né, participou pouco do ciclo da seleção com o Gustavinho, jogou pouco nas eliminatórias, não jogou a American Cup, então o Gui Santos tem que se adaptar na seleção ainda. Hoje ele foi muito importante. O Gui Santos é um jogador que não vai ser nada do que o pessoal vê na D-League ou do que vê na Summer League pelo Warriors, pelo Santa Cruz. O Gui Santos é um jogador totalmente diferente na seleção. A gente tem que esperar uma coisa diferente do Gui Santos. Ele é um cara que vai auxiliar bastante taticamente. Hoje ele foi muito bem defensivamente nessa defesa de perímetro e conseguiu auxiliar no ataque quando necessário, né? 10 pontos, foi o segundo cestinho do Brasil no jogo. Um jogador muito importante para desafogar a seleção em momentos que Caboclo, Iago não chamam a responsabilidade. O Gui Santos é muito importante no rebote. É um jogador forte, né? Que pode fazer a 2, pode fazer a 3, pode fazer até a 4 em alguns momentos. Então é muito importante você ter um Gui Santos na sua rotação. Ele não é jogador para ser titular no momento, mas no futuro, quem sabe, acredito que o Gui Santos vai ser uma peça fundamental ao lado de Iago, o Caboclo. É uma seleção muito nova. Tem o Benite e o Huertas com mais experiência nessa seleção, mas ambos jogaram 18 minutos hoje combinados. Então, o Benite ainda foi melhor, né, do que o Huertas. Então, acredito que o Brasil tem essa questão de já estar colocando a renovação em prática, né? Em breve a gente pode ver aí o Reinan entrando nessa seleção, uma seleção muito jovem, eu gosto bastante, mas tem que dar tempo aos meninos. O Gui Santos é um desses meninos. Hoje ele foi muito bem, jogou 24, contra a Letônia pode ser importante também, ele vai aos poucos adquirindo ritmo. Quanto a Iago e Caboclo, para mim, não só esse título, né, com o Ratio Farm Yumi, mas tudo que eles desenvolveram nos últimos anos,
O Caboclo até mesmo com a decisão de voltar para o São Paulo e ser MVP das Américas aqui no Brasil, MVP do NBB, foi campeão da BCLA com o São Paulo, isso deu muita maturidade para o Caboclo conseguir ver que ele tem confiança no seu jogo, né? Acredito que isso foi o ponto principal. O Caboclo hoje ele tem totais capacidade de buscar uma Euroliga, até mesmo voltar para a NBA nos próximos anos. Acredito que se ele conseguir se consolidar na Europa, vai ser melhor do que voltar para a NBA para ser coadjuvante, ou até mesmo jogador de rotação, né? No máximo ali um jogador coadjuvante. Então, se consolidar na Europa é um ponto importante para o Caboclo evoluir. O Iago e o Caboclo, eles jogam numa sintonia muito, muito forte, e o Brasil depende bastante dos dois bem, né? E eu não sei se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa, porque você tem os dois jogadores num altíssimo nível. É claro que você vai depender dos dois, principalmente sem o Raulzinho, né? Eu não consigo definir isso realmente como um problema da seleção brasileira, depender bastante do Iago e do Caboclo. Porque hoje dependeu menos do Iago, mas ainda assim ele teve 10 assistências a 17 da seleção, né? Foi o responsável por desengessar o ataque do Brasil, estava com muita dificuldade, principalmente sem o Iago, né? Até porque o Huertas está bem abaixo, né, do que o Huertas já entregou. O Jorginho de vez em quando vai carregando um pouco mais a bola, mas não tem a qualidade que o Iago tem no passe, né? O Iago é um dos líderes de assistência da Copa do Mundo, teve jogo de 12, agora com 10, e consegue ter muita tranquilidade para trabalhar no pick and roll, principalmente com o Caboclo. Mas me empolguei bastante com essa vitória sobre o Canadá, principalmente porque eu gostei da forma que a seleção se portou como coletivo. A gente não vê aí nem... São dois jogadores com dígito duplo em pontuação e mesmo assim a gente conseguiu talvez a maior vitória do Brasil nos últimos anos, né? Não consigo lembrar de outra vitória tão grande quanto essa, né? Contra o Canadá, em todas as circunstâncias, da maneira que foi, com todo mundo imaginando que não venceria. Não sei se eu consigo lembrar. Tô pensando aqui, A mas não última lembro. foi a Grécia, né? Acredito que essa é bem maior do que a da Grécia. Porque é a Provavelmente. segunda fase. Eu não sei se aquela seleção grega era tão boa quanto essa do Canadá. Fator Yannis importa? Importa. Será que era melhor do que a do Canadá? A seleção canadense até então chegou desacreditada, depois 3 jogos absurdos na Copa do Mundo, já voltou para o topo, né? Todo mundo considerava que podia bater os Estados Unidos, até inclusive, não conseguiu bater o Brasil. Então, é uma vitória gigantesca. E domingo, né, contra o Letônia, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, talvez seja também até a decisão mais importante para o Brasil, talvez até mais do que a do pré-olímpico contra a Alemanha, né, em 2021, contra a Argentina na American Cup ano passado. Então, o Brasil tá caminhando a passos largos aí para ter uma semana bem decisiva, e esse jogo contra o Canadá só alivia e aumenta também as expectativas. Para finalizar os comentários individuais, eu queria falar de Lucas Dias, né? O homem foi massacrado no Twitter. De fato, ele não jogou muito bem os primeiros jogos. Mas existe a grande cultura no Brasil, né, de brasileiros não assistirem o basquete nacional e tirarem conclusões a partir de uma amostra pequena de jogos, né? Foi isso que aconteceu com boa parte da galera que assistiu esses jogos da seleção e viu o Lucas Dias performando abaixo do que ele podia apresentar. Eu até conversei com o pessoal e eu tava falando do quão importante é hoje o acompanhamento psicológico, especialmente depois do que aconteceu com o Raul. É óbvio que o jogador que ficou mais abalado foi o Lucas Dias, a gente teve a oportunidade de presenciar como ele sentiu a lesão, o desfalque, e talvez isso tenha de alguma forma atrapalhado o início dele nessa Copa do Mundo, mas fato é que hoje Lucas Dias foi crucial para essa vitória. Ele teve 8 pontos, 3 rebotes, saiu por falta, inclusive, né? Estourou em falta, mas entrou com outra mentalidade. Estava mais ligado na defesa, estava mais ligado no ataque. 2 bolas de 3 para ele, inclusive, o jogador que mais meteu bola de 3, né? 66%. Num dia em que o Brasil foi horroroso das bolas de 3, inclusive 18%. 5 de 27, e a gente deu sorte que o Canadá também não foi bem, né? Foi um pouco melhor, 8 de 30, mas 26% ainda não é o que a gente tem visto do Canadá. Especialmente pelo tanto de bola que o Nikkei Alexander Walker, primo do Shai, inclusive, tentou chutar, né? 12%. O Shai hoje chutou 28%. Ficou bravo com os brasileiros aí. Pois é. Saiu todo mundo mordido, né? Eu acho que, de fato, essa seleção não esperava.
e eles ficaram em choque. Mas é preciso falar do MVP do NBB. O Lucas é um jogador de elite há muito tempo dentro do basquete brasileiro. Muita gente não assiste, mas desacreditar dele rápido, como desacreditaram, também não é uma boa decisão da torcida brasileira, né? Olha, eu acredito que a principal virtude do Lucas Dias é a resiliência, né? O Lucas Dias sempre foi um jogador que lutou. E até mesmo sobre o Twitter, né? Explica bastante o fato da gente estar no Twitter e o Gustavinho tá lá na Indonésia, né? Eu não entendo mais de basquete que o Gustavinho, acredito que ninguém do Twitter entende mais. Ninguém no Twitter é tão inteligente quanto o Gustavinho, porque não tá comandando a seleção brasileira de basquete. O Gustavinho pode errar, a gente pode falar, tem críticas, tem elogios, pontos positivos, pontos negativos, mas essa é a nossa análise, nossa opinião. Isso não quer dizer que a gente está certo, a gente está errado. A questão é, o Gustavinho acertou em confiar no Lucas Dias, isso provou que postar algo no Twitter, comentar algo no Twitter não tem valor algum, porque era o do momento. No momento, o Gustavinho insistia no Lucas Dias, com o Lucas Dias com menos 19 de plus-minus, tinha dado um airball, não estava confiante, o Lucas Dias estava realmente cabisbaixo, e até o trabalho psicológico que você citou é importante quanto a isso, porque o Lucas ele estava na jogada de lesão do Raulzinho, ele chorou bastante, né, no jogo, né, da estreia do Brasil, depois no jogo seguinte contra a Espanha chorou antes do jogo também, quando ele levou a camisa do Raulzinho. Então, o Lucas está marcado já nessa Copa do Mundo. Ele é o único jogador dessa seleção brasileira que não joga fora do Brasil, né, o MVP do NBB. Tem uma pressão muito grande em cima do Lucas Dias. Então, o trabalho psicológico é definitivamente muito importante. Mas não dá para você desacreditar, né? Eu errei, acredito que muita gente tem errado também, e assumido o erro com a maior alegria do mundo, com um sorriso no rosto e fazendo churrasco. O Lucas Dias ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Ninguém é MVP do NBB à toa. Ninguém tem o impacto, a eficiência que o Lucas Dias teve no NBB à toa. E a gente pode discutir sobre o nível do NBB, que para mim é bem abaixo hoje. Não traz desafio a um jogador que quer atuar bem num torneio importante como a Copa do Mundo. Mas isso também não tira o mérito do Lucas Dias ser um baita jogador. E o Gustavinho acreditou nele, manteve ele em quadra porque sabia que o Brasil precisava de características que o próprio Lucas Dias pode trazer e trouxe, né, na partida de hoje, a bola de 3 heróica aí, 2 bolas de 3 heróicas do Lucas Dias que, sejamos sinceros, ganhou o jogo. A vitória é de todo mundo pelo trabalho coletivo que o Brasil fez na defesa, pelo trabalho do Gustavinho nas estratégias táticas, tudo, né, correu muito bem para o Brasil hoje, mas individualmente o Iago teve 10 assistências, o Caboclo 19 pontos, mas foram as duas bolas do Lucas Dias que colocaram o Brasil em vantagem, tanto emocional quanto no placar também. O Brasil, a partir dali, conseguiu ver que podia vencer o jogo, deu moral tanto para o Lucas Dias quanto para a seleção. Depois, além disso, o Lucas Dias pegou um rebote ofensivo, fez mais 2 pontos lá embaixo no início do último período, então foi muito bem o Lucas Dias em conseguir, né, reverter a situação, né, porque ele foi muito mal no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito abaixo, e isso é o talento do jogador, né? Isso mostra que ele é um jogador acima da média, não deixou se abalar, né? Obviamente as críticas não podem ter valor nenhum na mente do Lucas Dias, as críticas que ele recebe, ou até mesmo que ele pode vir a receber, não tem que pensar nisso no momento do jogo. O jogador de basquete principalmente tem que ser um peixinho dourado, né, parafraseando aí Ted Lasso. O jogador tem que ser um peixinho dourado, ele errou bastante, tanto faz, esquece. O Lucas Dias não pode parar de chutar, porque ele é uma das principais estratégias, né, do perímetro do Brasil. O Brasil tem 2 chutadores hoje, Benite e Lucas Dias, né, de catch and shoot. Benite já cria seu arremesso, como o Iago, por exemplo, que é o principal jogador do Brasil nas bolas de 3 pontos, é o dono do perímetro brasileiro, mas que tem mais essa chance de criar o arremesso, né? O Lucas Dias normalmente sempre vai receber a bola para chutar, e no catch and shoot é o jogador mais importante. O fato é, o Lucas Dias já mostrou que a gente não pode desacreditar dele. Independente de como ele estiver no jogo, são 2 bolinhas ali que num jogo como esse contra o Canadá já fazem a diferença. Contra a Letônia também, que é um time que joga muito rápido, também tem essa bola do perímetro como um foco principal. O Lucas Dias, ele mostrou que ninguém é MVP do NBB à toa, que ninguém vence tanto quanto o Lucas Dias vence no Franca. O Lucas Dias, mesmo não sendo MVP nas últimas temporadas, até mesmo quando ele não jogava com Jorginho e Lucas Mariano, ele já era um jogador de mais de 20 pontos de média no NBB, e isso é
um feito surreal, né, pro nível do basquete nacional. Acredito que o Lucas Dias já devia ter saído do Brasil há muito tempo, pela qualidade que ele tem, né, não julgando a escolha dele de ficar aqui, mas que seria muito bom ter o Lucas Dias lá fora, né. A gente pode desacreditar dele, mas ele, acredito que nunca se coloca nessa posição, né? Porque ele continuou chutando, ele continuou, né? Principalmente o mérito aí do Gustavinho de manter o Lucas Dias em quadra, mesmo com todos os problemas que a gente teve na defesa. Ele tomou algumas bolinhas do Dort no primeiro tempo, estava um pouco mais perdido do que o habituado, até, que já não é tão positivo, mas foi um jogador essencial. Com confiança, o Lucas Dias me passa uma energia positiva de que pode ajudar bastante essa rotação da seleção brasileira, que está defasada, né? Depois da saída, da perda, né? Melhor dizendo, do Raulzinho, que saiu lesionado no primeiro jogo. Pois é, agora eu quero falar do grande protagonista do último quarto, que foi a arbitragem, né? Show de horrores, de fato, a gente poderia ter perdido essa partida na arbitragem. 3 lances claros aí que, enfim, que não foram marcados ou mal marcados, aquela falta no Jorginho, a bola que bate no Gui e tinha estourado o cronômetro, e teve mais uma ainda, que eu já nem lembro mais, já nem sei mais o que era. E, enfim, os caras quiseram protagonismo. Estavam fazendo de tudo para que o Canadá vencesse, né? Mas quando o Brasil entra nessa mentalidade tranquila, eu acho que era um time muito tranquilo no dia de hoje. A gente tá acostumado a ver o Brasil como um todo. Eu acho que todos, hoje em dia, em todos os âmbitos, em todos os esportes, seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, que, enfim, teve uma derrota histórica agora também. O Brasil, quando perde a cabeça, se afoba de um jeito que poucas nações do mundo se afobam. E a arbitragem hoje tentou tomar um pouquinho da nossa festa, né? Poucas vezes eu vi o Brasil tão focado, para ser sincero. A arbitragem errou bastante na falta de critério, né? Teve uma mãozada do Caboclo no Olynyk, onde o Caboclo, talvez justamente, foi divertido com a falta antidesportiva. Depois ele tomou mais uma do Powell e a arbitragem deu falta normal. Critério zero. Depois, esses lances que você citou, finalzinho do jogo, quando o jogo já tinha acabado, estava todo mundo comemorando a vitória, eles acharam uma falta em cima do Caboclo. Tudo bem, Caboclo acertou o último lance livre, converteu o lance livre e garantiu a vitória do Brasil. Mas que daria ali meio segundo para o Canadá tentar uma bola de 3, caso o Caboclo não convertesse os dois lances livres. Então, a arbitragem estava tentando tudo. Tentou de várias formas no clutch time colocar o Canadá de volta no jogo, principalmente quando o Iago abriu 4 pontos, com 2 bolinhas ali em cima do Brooks. Foram decisões questionáveis, eu não vou esquecer da cara do juiz. Ele tomou conta do jogo, quis roubar o protagonismo para si. E eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem, até porque o Brasil hoje tem muito mérito para se destacar e a arbitragem, que bom que não conseguiu, né, o que queria, que era realmente dar a vitória para o Canadá. Então, todas essas questões, o Brasil ter passado por cima de tudo isso, né, vencer contra tudo e contra todos, dá ainda mais moral para o restante da competição, torna ainda maior a vitória, principalmente porque a seleção brasileira, né, sob o comando aí do Gustavinho hoje, entrou muito focada desde o início. Não se desvirtuaram do foco em momento algum, nem quando o Canadá abriu 10, nem quando o Canadá foi melhor na partida, até mesmo o Gustavinho. Lembro de um período de tempo onde o Brasil, a vantagem do Brasil tinha caído, a vantagem do Canadá tinha subido para 10, a desvantagem do Brasil era de 10 pontos, e o Gustavinho falava para os seus jogadores: a gente já chegou a 4, agora está em 10, daqui a pouco vai voltar a 4 de novo. Então ele confiava. Como o Brasil chegou a diminuir a vantagem canadense em grande parte do jogo, do segundo quarto, venceu o primeiro período, o Gustavinho já tinha noção de que, isso 10 pontos aqui do Canadá, ok, a gente consegue reverter, já aconteceu, então pode acontecer de novo. O foco do Brasil se manteve, mesmo com o Canadá abrindo vantagem. Mesmo com a arbitragem tentando atrapalhar bastante o jogo brasileiro. O foco foi foi a principal palavra aí. O Brasil hoje teve talento, teve Iago, teve Caboclo, muita coisa foi importante, a defesa é essencial, mas se eu pudesse definir aí a chave principal da vitória do Brasil hoje seria o foco. Entrou excessivamente focado da maneira que tinha que ser.
Pois é, e agora a coisa embolou de vez, né? Estamos falando de 4 grupos ainda vivos, né? Em 2 deles as coisas já estão decididas. Grupo J, Estados Unidos e Lituânia avançam, Montenegro e Grécia ficam. Grupo K, Alemanha e Eslovênia avançam, Austrália e Geórgia estão fora. Inclusive, as casas de aposta hoje estavam dando uma odd bem alta para a Eslovênia vencer, como a grande underdog desse confronto, mas eu não sei por que as pessoas continuam a insistir na narrativa de que o Luka Doncic não fará o que o Luka Doncic sempre faz, né? E aí a gente tem uma Austrália eliminada, antes da gente chegar nos 2 grupos que ainda tem coisas para decidir, a gente tem uma Austrália eliminada num grupo muito forte, pelo menos com 3 seleções muito fortes, de forma precoce, talvez, porque bobeou naquele jogo contra a Alemanha, e uma Eslovênia que chega firme, né? Óbvio que é um cruzamento complicado, mas te surpreendeu a Eslovênia e a Alemanha? Esperava que a Austrália passasse no lugar de um desses dois? Esse grupo é muito importante porque se o Brasil passar de fase, é o cruzamento do Brasil nas quartas de final. O Brasil enfrenta a Alemanha e a Eslovênia, né? Cruza aí com o grupo K, o Brasil que está no grupo L. Se passar em primeiro, enfrenta aí o segundo colocado do grupo K, e se passar em segundo, enfrenta o primeiro colocado. Então, a Alemanha e a Eslovênia ali podem estar no caminho do Brasil numa eventual quarta de final. Eu gosto bastante dessa seleção alemã, para mim é a segunda principal seleção do torneio, perdendo só para os Estados Unidos. Eu colocava a França ali como possível candidata a top 2, top 3, porém foi a maior decepção em anos. Até os Estados Unidos em 2019 não decepcionou tanto quanto a França nessa edição da Copa do Mundo. Mas eu gosto bastante da Alemanha, coloco a Alemanha ali como uma das figuras candidatas a título, então não me surpreende essa campanha alemã, principalmente aí com o Dan Schroeder, mas o que mais me impressionou na Alemanha foi a resiliência que eles tiveram em continuar mantendo o ótimo nível de basquete, mesmo sem o Franz Wagner, né, que perdeu aí os últimos jogos lesionado. Então, a Alemanha manteve um bom nível, venceu a Austrália sem ele. É um conjunto muito bom da seleção alemã, com vários jogadores de Euroliga, né? O Maldolor tem jogado bem, é um jogador que vai jogar no Olimpia Milano na próxima temporada. Então, tem conseguido suprir bem essa ausência do Franz Wagner nos últimos jogos. Coloca a Alemanha como uma das favoritas. A Eslovênia não é melhor do que a Austrália. Não é, a Austrália é um time bem melhor do que a Eslovênia, mas você ter Luka Doncic te coloca numa posição de conforto muito grande, né? O Doncic hoje não fez um jogo de 30 pontos, 40 pontos, mas fez 17, 7, 6. Né? O Tobey também foi muito bem hoje, mas ter esse jogador do tamanho do Luka Doncic, que para mim, se a Eslovênia beliscar uma semifinal, até mesmo uma medalha de bronze, vai ser MVP de forma até incontestável. A FIBA é meio chatinha com isso, né? Normalmente eles dão o prêmio de MVP para o melhor jogador do time campeão, raramente para um jogador que não chegou numa semifinal ou numa final, mas o Doncic pode ser exceção porque ele está fazendo uma Copa do Mundo de alto nível. E a Eslovênia tem o que o Doncic precisa, que são 2 jogadores que conseguem auxiliar bastante no basquete FIBA, que é o Toby e o Prepelic, né? O jogador que estava no Valência na última temporada. É só isso que a Eslovênia precisa, né? Do Doncic, que se tiver um dia ruim vai entregar o que entregou hoje. Foi um jogo um pouco abaixo, né, do Luka. 19 pontos, 6 assistências, bem abaixo do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado. E a Austrália é bem dependente de seus 2 principais jogadores, né? O Josh Giddey, uma pena até para ele ficar de fora dessa fase final, foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, gostei bastante do Josh Giddey, e é a prova de que o Oklahoma City Thunder é grande destaque, é quem mais sai vitorioso dessa Copa, se a gente for levar em consideração os times da NBA. E o Patty Mills foi muito bem, mas o conjunto da Austrália, que tinha se destacado em alguns jogos, nas 2 vitórias principalmente, o Joe Ingles zerado hoje, 26 minutos, 0 pontos, né? Não saiu do zero. Tybalt com 6 pontos só. É um time que faltou profundidade para a Austrália, que é a seleção fora os Estados Unidos com mais número de jogadores da NBA. Caiu, e acredito que justamente, né? A Eslovênia, eu ainda fico com o pé atrás com a Eslovênia justamente por não ter esse nível para competir com grandes seleções, porque depende bastante do Luka, mas tem só 2 jogadores para dar essa profundidade, que é o Toba e o Prepelic, mas
não dá para descartar de forma alguma a Eslovênia. Não sei se é a maior surpresa da fase de grupos, acredito que não, já esperava, né, uma Eslovênia brigando ali com a Austrália, até mesmo com a Alemanha por essa vaga nas quartas de final. E aí nós temos o grupo I, que é um grupo interessantíssimo, né? A Sérvia bobeou hoje, permitiu que a Itália chegasse e tá tudo empatado, assim como no grupo do Brasil. Nesse grupo aí, eu acho que no Brasil a gente tem forças claras. A gente deu sorte, talvez, de pegar nessa última rodada o que seja, o que é, obviamente, assim, de forma pragmática, o time mais fraco, além da gente, né? Canadá e Espanha, em tese, são mais fortes que... Em tese, não. Obviamente, são mais fortes que Letônia e Brasil. E então, a gente deu sorte de ter o confronto mais fácil nessa parte de decisão. Mas entre Sérvia, República Dominicana, Itália e Porto Rico, eu talvez deixaria Porto Rico ali numa prateleira um pouco abaixo. Mas a verdade é que qualquer um pode passar. Quem ganhar passa, essa é a verdade. A gente tem situações óbvias de um ou outro, mas são times que todos eles têm bons jogadores importantes. A Sérvia, óbvio que desfalcada, sem alguns dos seus principais jogadores, não é só Jokic, mas o Mitic, que também vai pro Thunder. República Dominicana com o Karl Anthony Towns, que, enfim, tá sendo muito feliz no país de sua mãe. A Itália, que é a Itália, né? Apesar de tudo, enfim, também um pouco desfalcada. Nicolo Melli, Prócida, o pessoal que a gente já conhece já tem feito boas partidas, e a maioria dos seus jogadores jogam na Itália, que tem uma liga forte. É esperado que a Itália chegue em algum lugar, e Porto Rico, que para mim um time heróico em comparação com os outros três, né? Tem aí um Tremont Waters, alguns outros jogadores jogando bem, mas se você tivesse que apostar, Diego, quem você diria que passa desse grupo I? Por partes, novamente. Só para finalizar o grupo do Brasil, a Letônia, para mim, é a principal surpresa. A gente vai da entrar nele competição. agora, depois, por final. Então, vamos para o grupo I. Então, para o grupo I, é um grupo muito importante, né? Até porque a gente vai falar também sobre as vagas olímpicas, e o torcedor do Brasil já tem que torcer aí para a Sérvia e Itália vencer. E eu vou com esses palpites, viu? Eu vou de Sérvia e Itália, até porque eu quero garantir minha torcida. Não vou poder torcer dessa vez, como o Brasil ganhou hoje do Canadá, não vou poder torcer para as nossas seleções da América. Aí a Porto Rico jogou muito bem hoje. Clássico é clássico, o dominicano é muito melhor do que Porto Rico. A seleção dominicana é muito boa, não só pelo Towns, mas também pelo Andrés Feliz, que é um jogador do Badalona, da Espanha, que para mim é o principal jogador fora da NBA e da competição até o momento, até melhor do que o próprio Iago. É natural que um clássico seja um pouco mais tenso, né? E Porto Rico, mesmo pior do que a República Dominicana no geral, né? Como elenco, como time, um desempenho em quadro, hoje fez um jogo heróico, você definiu muito bem. Foi uma vitória heróica e surpreendente. Não esperava Porto Rico incomodando a Dominicana. Bom para o Brasil, que embola toda a disputa por vaga nas Olimpíadas, né? Só os Estados Unidos lá à frente com 4 vitórias, todas as outras seleções com 3-1. E quem ganhar passa. A Sérvia fez uma besteira gigante hoje subestimou a Itália, para ser sincero. Você tem que colocar o Bogdanovic para jogar 40 minutos, um jogo grande desse. E a Itália, por mais que não seja uma geração tão grande, né, como foi com o Gallinari, até mesmo tinha esperança de ter o Paulo Banchero jogando nessa seleção para a Copa do Mundo, mas ainda tem o Colomelli, tem o Fontecchio, que para mim é um grande jogador da Itália nessa Copa do Mundo. Vem fazendo um Mundial bem ok, a seleção italiana. Tá sempre correndo pelas beiradas, pode aí beliscar também uma vaga se vencer o último jogo. Aposto em Sérvia e Itália com muito gosto por essa seleção da Sérvia, apesar da derrota de hoje. Não tem o Mitic, não tem o Jokic, alguns outros desfalques também, mas tem um trio muito importante com o Bogdanovic, Milutinov e o Jovic, né, que não tem se destacado tanto no Heat, mas que no basquete FIBA já mostrou que pode agregar. Vamos falar de grupo do Brasil, então. Você mencionou essa questão sobre as seleções sul-americanas. Sul-americanas não, né? Americanas no geral. O Mundial dá 2 vagas direto para as Olimpíadas, e o Brasil está competindo diretamente. É imperativo que se torça a favor da Espanha, né? E contra todos os outros times americanos, para que a gente chegue pelo menos aí como
quem sabe a segunda melhor seleção. E essa é a situação que a gente tá, né? Canadá e Espanha. Eu confio de olhos fechados em Scariolo. Eu vou 100% Espanha nesse Espanha e Canadá. Canadá que vai vir baqueado e vai vir agressivo, mas Espanha também, né? A Espanha é o tipo de time que cresce durante a competição. Sempre foi, sempre vai ser. Já teve, óbvio, que momentos muito melhores, jogadores muito melhores, mas é o atual campeão e fez muitas outras coisas nesse ciclo que justificam essa passagem. E o Brasil vai enfrentar uma Letônia que talvez seja o time com mais torcida lá na Indonésia. Levou muita gente para comemorar, parece que os caras estão jogando em casa, muito seguros do que eles fazem, um plano de jogo que dificilmente foge do que é proposto. Mais uma grande estrela do Thunder, né, Davis Bertans, jogando muito bem, sem sua principal estrela. Então acho que hoje o Brasil e a Letônia se veem de muitas formas, né? O Brasil também perdeu um jogador importantíssimo, Letônia não tem um Porzingis, e é o jogo da vida para os dois times. Letônia fazendo sua primeira aparição e o Brasil querendo justificar a camisa que tem. Dá para passar, né? De um lado, um jogo da vida, do outro, o jogo dos desesperados, porque tanto Espanha quanto Canadá sabem que uma derrota significa vexame, porque a Espanha é a atual campeã do mundo, o Canadá tinha a esperança de ser campeã do mundo, e uma vai ficar pelo caminho, vai cair na segunda fase. O que é um vexame porque a expectativa era de que as duas estivessem aí nas quartas de final. O Canadá perdendo para o Brasil, a Espanha perdendo para a Letônia. As duas têm a chance agora de evitar, né, estancar um pouco esse vazamento, de tentar inibir e acabar com a possibilidade de vexame. Mas isso é problema para depois, né? Eu vou torcer para a Espanha, obviamente, porque aí facilita para o Brasil pensar em vaga olímpica. Mas mais cedo, 6h45, né, do domingo, Brasil e Letônia vão se enfrentar num jogo onde a Letônia perdeu seu principal jogador, que nem chegou a jogar a Copa do Mundo, que é o Porzingis. Quem jogou a Copa do Mundo e também era o principal jogador da Letônia, que era o Davis Bertans, né, o Bertans, o irmão que é considerado o irmão pobre do Bertans por não estar na NBA, mas que era o melhor jogador da Letônia na competição, também machucou. Então tá fora, não vai jogar contra o Brasil, vai perder a Copa do Mundo no geral, até mesmo se a Letônia classificar, acredito que não vai voltar. Então o irmão bom nesse contexto, né, tá fora. A gente vai ter aí o Bertans, que não vem fazendo um Mundial para lá de tão especial, foi muito bem hoje contra a Espanha, de fato, mas antes, nos jogos anteriores, não tinha sido tão bem acionado, até porque era a terceira, quarta opção ofensiva, uma seleção que também tem um armador muito bom, que lembra bastante o Iago, que é o Zagars. Uma seleção que, mesmo perdendo suas principais peças, eu vejo da maneira que o basquete europeu coloca as seleções, não depende de jogadores, depende do sistema. Então, se a seleção tem alguém que pode cumprir tal função num sistema, né, mesmo com lesão do Porzingis, que seria um jogador individual importante, mas coletivamente a seleção não perdeu tanto assim. Né? E você parar para pensar que a Letônia deixou algumas outras seleções muito fortes de fora, como é o caso da Croácia e da Turquia, que são as seleções que fizeram o pré-olímpico, né, a final do pré-olímpico europeu, até mesmo a Bósnia ficou de fora, e é uma seleção que também tem bons destaques, como o Nurkic, o Musa, e essa seleção letã tem o Porzingis como grande destaque, e no geral um coletivo muito forte, mas o Brasil tem totais condições de vencer, e precisaria vencer de qualquer forma a Letônia, porque se perde hoje, a vitória do Brasil teria que ser 32 pontos para conseguir sonhar com uma classificação. Agora precisa ser de 1 ponto para cima, né? A situação do Brasil é muito mais fácil, e acredito que o foco do Brasil está bem grande, porque deu para perceber que os jogadores comemoraram, claro, a vitória contra o Canadá, da forma que teria que ser, mas entenderam logo pós-jogo que a decisão é domingo. Afinal, o que vai definir o rumo do Brasil na Copa do Mundo, é talvez o jogo mais importante do Brasil desde a derrota para a Alemanha no pré-olímpico de Split, e que pode também garantir uma vaga olímpica para o Brasil, né? Caso o Brasil até perca para a Letônia, o Brasil depende de uma combinação de resultados aí para conseguir essa vaga. Se tanto Porto Rico quanto República Dominicana perderem para a Sérvia e para a Itália, né? Para a Itália e para a Sérvia, respectivamente, ainda assim o Brasil pode se classificar caso a Espanha vença o Canadá na sequência. Mesmo se perder o jogo, o Brasil ainda pode garantir direto aí uma vaga, a segunda vaga, né, das Américas para as Olimpíadas de Paris 2024. Só que isso é uma coisa para pensar depois.
né? O foco do Brasil tem que ser realmente vencer a Letônia para conseguir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, que não acontece desde 2014, quando o Brasil venceu a Argentina nas oitavas por 85-65, depois tomou um vareio para a Sérvia, né, um jogo bem duro contra a Sérvia, onde o Brasil tinha esperança de chegar numa semifinal em 2014, de buscar uma medalha, e é uma coisa que o Brasil pode repetir em 2023. Vencendo a Letônia, você tem ali pela frente a Alemanha e Eslovênia. Para uma seleção que bateu o Canadá, dá para confiar que pode bater a Alemanha e Eslovênia. Se perder, umas quartas de final, já é motivo de recepcionar os jogadores no aeroporto, principalmente se conseguir uma vaga olímpica, né? Seria uma campanha aí de um nível bem acima para a expectativa que a gente tinha para o Brasil, até porque não é uma seleção de primeiro escalão, talvez até nem de segunda, não sei se a gente concorda nisso. Então a gente coloca o Brasil no segundo escalão, alguns na parte de cima do segundo escalão, alguns na parte de baixo, mas não somos uma seleção que entra numa Copa do Mundo para competir por medalha. Ter essa possibilidade diz que a campanha do Brasil é muito boa, muito acima do esperado, e eu levo isso como um fato positivo. Mas o grupo do Brasil ficou de maneira bem tranquila agora com essa combinação de resultados. Deu tudo certo para o Brasil hoje, viu? Foi uma sexta-feira muito boa e que me preocupa bastante, porque raramente eu vejo as coisas dando tão certo para o Brasil num dia só. Não estou acostumado com isso, então é uma coisa que me assusta. Não sei o que está acontecendo no mundo aí, se tem alguma coisa sendo voltada aí para o Brasil dessa surpresa. Será que a gente vai nadar e morrer na praia no domingo? Mas hoje deu tudo certo. Todas as seleções da América perderam, o Brasil ganhou e Letônia venceu venceu a Espanha. Então o Brasil tá bem confiante, tem que estar bem confiante para domingo, porque pode ser o dia mais importante da seleção nos últimos anos, e é uma vitória contra a Letônia. Para quem já venceu o Canadá, tem que sonhar, tem que acreditar e tem que entrar com o mesmo foco que entrou hoje. Mesmo foco, mesma mentalidade, mesma calma, principalmente. Quem tá devendo alguma coisa é Canadá, é Espanha, e deixa os caras se matarem lá. A gente tem que executar o plano de jogo, né? O Brasil está feliz de novo e espero que a gente continue. Mas algumas eliminações trouxeram polêmicas. A da França, por exemplo, o Batum cutucou o Embanyama, né? Não citou nomes, mas falou que a seleção precisava de todos, né? E olhando para esse Mundial, é um Mundial com muitos desfalques. Eu ia até te perguntar algumas decepções, você mencionou que a própria França foi a maior decepção, acho que isso a gente concorda, não tem nem como, né? França caindo tão precocemente, mas alguns outros times decepcionaram nessa primeira fase, e justamente por conta desse desfalque. Como que você vê essas ausências significativas e como que elas impactaram em alguns dos resultados? Bom, a questão do Batum é importante, porque eu não sei se é realmente uma indireta pro Embanyama, porque ele cita bastante a questão do Huerta, né, que é um jogador muito importante para essa seleção francesa, que foi simplesmente banido, né, do ciclo olímpico, não pôde participar a Federação Francesa baniu o Thomas Huerta porque ele assinou com o time russo, né, o Zenit. Foi jogar no Zenit, foi simplesmente banido pela seleção francesa. Então, um jogador que não pôde estar com a seleção é alguém que dá mais cadência, né? O Nando De Colo é muito importante de fato, mas você ter dois jogadores com essa capacidade, talvez tenha até mais tranquilidade para a seleção francesa, que foi algo que faltou bastante. E assim, parece que o Batum jogou a culpa no Embanyama ou em outros jogadores que não tiveram, né, participação nessa Copa do Mundo. Não sei se ele quis fazer isso justamente porque ele coloca também a culpa, ele assume a culpa, coloca a culpa em quem participou, né, da Copa do Mundo, do Mundial, do ciclo em si. E, claro, sobra ali um pouquinho, né, essa frase sobra um pouco para o Embanyama para ele se ligar e pensar, pô, tem que estar com esses caras, né, por mais que seja importante, né, a NBA, o recado não adianta só vir participar nas Olimpíadas se a gente não chegar lá, né? A França vai estar agora como sede, né, das Olimpíadas de Paris, mas e no próximo ciclo? Se não conseguir uma vaga, tem muitas seleções europeias que hoje estão à frente dessa França, né? Porque a seleção francesa está num fim de ciclo, numa troca de geração, e o cara vai ser o Embanyama. Então, será que ele vai jogar os principais jogos? Ele teve, né, em alguns amistosos, fez parte da seleção francesa em alguns momentos, e tinha expectativa de que ele fosse jogar. Mas tem toda a questão pessoal, né? A escolha dele, ele jogou quase todos os jogos da Liga Francesa,
jogou a Summer League pelo Spurs, tem que focar definitivamente na NBA. Então é uma situação bem complicada, né? Porque os dois lados têm razão. Eu não sei se eu consigo julgar o Ibaniama por não estar com a seleção, ou julgar o Jokic, julgar o Giannis pelos contextos, né? O Giannis recuperando de uma lesão, focando, né, em estar 100% na próxima temporada. O Jokic foi para a final da NBA, o Ibaniama jogou todos os jogos da Liga Francesa. Todo mundo tem seu motivo. Todos os contextos são válidos. Eu também não julgo o Batum por achar que dava para a França ter jogado com força total, até mesmo por essa questão aí da federação que, para mim, faz sentido algum, né? Você banir o jogador para escolher jogar na Rússia por todas essas questões aí políticas, né, geopolíticas, questões internas, mas você banir um jogador importante da sua seleção, não sei se é a melhor escolha. Os jogadores não ficaram muito felizes, né? Essa França foi uma bagunça, foi desde o início do campeonato até o final, até nos jogos, agora recentemente contra o Irã, um jogo que não valia nada tanto para as duas seleções. A França era uma bagunça em si, nada funciona ali dentro, para ser sincero, e é preocupante para os próximos anos, principalmente porque eles estão há um ano de disputar umas Olimpíadas em casa, né? E a gente não esperava isso de uma equipe que vinha batendo na porta, foi vice do Eurobasket, vice-campeã olímpica, uma França que faz um baita trabalho na base, com grandes jovens surgindo, né? Não só o Ibaniama, tem o Rizacheiro, o Alex Sarr, vários jogadores surgindo, né, na base francesa. Uma esperança que era nutrida antes desse Mundial foi praticamente deturpada depois do fracasso que foi a França na Copa do Mundo. Ai, ai, grandes momentos, né? Você tem algum apontamento a fazer extra sobre essa Copa do Mundo maravilhosa? O apontamento é que é muito disputado. Uma Copa do Mundo muito equilibrada. Eu tô completamente feliz com tanta disputa. Eu não consigo colocar um favorito, para ser sincero. Eu não sei se os Estados Unidos são tão favoritos assim. Não sei se você concorda comigo. O que você acha? Não são, não são. Hoje, inclusive, sofreram. Hoje penaram, Sim, contra óbvio que Montenegro. venceram, mas Estados Unidos ainda não teve atuações difíceis, né? Se você pega esse time, esse grupo dos Estados Unidos aí, foi mamão com açúcar, não foi testado. E isso é uma via de mão dupla para um time como os Estados Unidos, né? É um time que não vem com força total, óbvio, tem grandes estrelas, tem jogadores novos muito importantes, mas tá rolando toda essa discussão, né? Vamos falar dessa discussão que ocorreu no Twitter, é óbvio que a gente pensa o mesmo, mas do Trey Lyles, que disse que campeão do mundo é quando você joga contra times do mundo e você vence os times do mundo, e não o fato da sua liga ser a melhor não significa que você venceria em qualquer situação. E depois que toda essa discussão começou, a única coisa que eu espero dessa Copa do Mundo é que os Estados Unidos não vença de fato, para que a narrativa tome cada vez mais força. E Estados Unidos não foi testado. Um time que não é testado às vezes, pegando aí um time pronto para fazer isso, eu não acho que seria na próxima fase, né? Estados Unidos deu uma outra sorte de cruzar com uma chave que é mais fraca em comparação com a nossa chave, por exemplo, ou a chave da Alemanha e da Eslovênia. Tem a sorte de pegar esses times mais pro final. Mas tem esse ônus, né? Que é talvez não chegar tão preparado para um confronto importante nesse nível. E aí chegar displicente com jogadores que eu gosto muito, mas que tem esses problemas. Você pega um Anthony Edwards, por exemplo, maravilhoso. Poucas ressalvas acerca dele, mas são jogadores que têm o ego lá em cima. Para furar essa bolha do ego deles e fazer com que o time fique completamente perdido não é tão difícil assim quanto parece. Montenegro hoje ensaiou uma reação, né? E os Estados Unidos vão chegar na semifinal com muita tranquilidade, como você bem disse, sem desafio algum. A Lituânia é uma seleção que eu gosto muito, né? Vai conseguir aí uma vaga tranquila nas quartas de final, mas não é desafio para os Estados Unidos, com todo respeito aos lituanos que nos ouvem, né? Peço até perdão aí para os amigos da Lituânia. Não quero ser cancelado na Lituânia, mas não tem desafio nenhum para os Estados Unidos. Até mesmo o segundo colocado do cruzamento, né? Do grupo I, que provavelmente deve ser Itália, República Dominicana ou Porto Rico, até mesmo a Sérvia pode ficar em segundo. Aí sim eu acho que teria uma dificuldade maior para os Estados Unidos. Esse embolo do grupo I é uma complicação que pode pintar a Sérvia em segundo, e seria um desafio. A Sérvia acho que seria um desafio para os Estados Unidos, não tão grande quanto eles podem encontrar,
mas seria um grande desafio, ao contrário de Itália, República Dominicana ou até mesmo Porto Rico. E chegar na semifinal frio, sem realmente lutar, sem realmente brigar, não sei se é uma coisa boa. Até mesmo Canadá ou Espanha podem surpreender em algum momento, mesmo com derrotas aí, caso um dos dois cresça durante a competição, ainda tem tempo, né, para corrigir as derrotas tanto para a Letônia quanto para o Brasil, se independente de quem passar, né? Se a Espanha vencer o Canadá, tá nas quartas de final, né, pode passar em primeiro. Tem uma situação que você perde um jogo, mas você é testado, pelo menos isso, né? Você é testado, você consegue entender quais são os seus erros na disputa, você consegue ter uma noção de como que é realmente brigar para vencer um jogo, para perder um jogo, né? Os Estados Unidos vai chegar nessa situação em algum momento. Eu não acho que os Estados Unidos vai vencer todo o jogo como se fosse fácil, né? Mas precisa de uma disputa, precisa ter uma noção de como encaixar. O Steve Kerr foi trocando ali algumas peças, o Ingram começou titular, voltou para o banco, ele tem ali uma rotação bem, bem específica, onde raramente um titular joga com reserva, né? Enfim, umas coisas que os Estados Unidos tem, que é Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma seleção única, ele foge de tudo que as outras seleções fazem, né? Todo mundo tem uma rotação bem parecida, ou sistemas de jogos bem parecidos. Os Estados Unidos jogam de uma maneira totalmente diferente. Eles acham que eles são totalmente diferentes, eles levam isso como lema de vida, né? O basquete estadunidense, por conta da NBA, obviamente. Mas até entrando na discussão aí de que eles se acham campeões do mundo vencendo a NBA, nada mais define estadunidense do que isso. Então, eu ficaria bem feliz, para ser sincero, com uma eliminação dos Estados Unidos na semifinal, uma prata, qualquer coisa que não seja o ouro dos Estados Unidos já vai me fazer bem feliz. Perfeito, eu também, eu tô nessa. É um time que, enfim, tem peças importantes pro futuro da NBA, mas que eu tenho certeza que tremeriam como tremeu o Shea hoje. Shea jogou bem, mas foi um Canadá muito diferente do que a gente tinha acostumado, exatamente por esse motivo. As coisas não deram certo e são jogadores que não estão acostumados com coisas não dando certo dessa competição de seleções, especialmente. Eles precisam entender também que basquete FIBA não é brincadeira, né? Eles não estão Uhum. ali, eles não estão ali para disputar amistosos ou para brincar com a seleção. Todo mundo ali quer ser. Tem muita gente que tá com mais vontade, inclusive, do que o próprio Estados Unidos. Hoje Montenegro não deu mais trabalho porque é muito pior, né, tecnicamente, do que a seleção do Steve Kerr. Mas em questão de vontade, os caras estavam bem acima. Então, uma coisa que essas seleções, principalmente Canadá, né, os Estados Unidos, até a mesma Austrália, que é a seleção com mais jogadores da NBA, né, entre todas, foi eliminada. A vontade importa bastante, né? A vontade de vencer importa bastante no basquete FIBA. Pois é, e aí, enfim, Brasil passando já deixa a gente muito mais feliz do que o esperado. Seria também muito incrível poder enfrentar o Luka Doncic, né? Independente do resultado, ter a oportunidade. Eu não queria enfrentar novamente a Alemanha, sinceramente, ainda me sinto traumatizada Mas uma pela revanchezinha, Olimpia. uma revanche seria gostoso. A revanche é bom, Imagina mas enfrentar devolver Luka o pré-olímpico. Doncic. Imagina Bruno Caboclo dando um toque em Luka Doncic na última bola do jogo. A gente Mas quem passando que é mais e... difícil marcar? Será que é mais difícil marcar o Doncic, o Schroeder? Não sei. A seleção Doncic. alemã é melhor do que a Eslovênia, Não, mas eu iria com Doncic em todas as perguntas que você o que, fizesse que, de que todos o os Brasil vai jogadores fazer desse para parar Mundial. que o Brasil, até da NBA, né? Exatamente, Não precisa ser só exatamente. do Mundial. As pessoas subestimam a Eslovênia. Eu ainda acho que a Eslovênia está subestimada. O que a Eslovênia tem feito no último ciclo, tanto na Europa quanto enfim, em todas as outras competições que participou, não era para a Eslovênia estar tão desacreditada assim. E é um time Eu sou muito uma dessas coeso. pessoas, peço perdão. Você desacredita? Eu gosto demais, assisto demais a Eslovênia e, enfim, Luka Doncic decide. Hoje, por exemplo, rolava toda a dobra no Doncic, mas é aquilo, né? Ele é inevitável, eu até tuitei isso. Se ele não consegue arremessar, ele vai dar uma assistência e é isso. É inevitável. O time que joga contra o Doncic precisa fazer uma decisão. Ou marca, ou dobra e permite passes, ou deixa o cara arremessar. O que ele precisa é de ajuda também, principalmente em jogos assim, né? Como
a Austrália fez, que foi tentar diminuir ao máximo o Doncic, conseguiu. Hoje o Luka não foi bem, como a gente citou anteriormente, mas nesses jogos o Doncic vai precisar ter ajuda. Hoje teve do Toby, teve do Prepelic, teve um time muito bom no geral, né? A Eslovênia jogou muito bem coletivamente hoje, só que eu não tenho a confiança de que isso pode se repetir sempre. Mas o Luka Doncic numa partida de 30 pontos já consegue comandar uma vitória no basquete FIBA tranquilamente. Então, se hoje ele não jogou bem, os outros jogaram. Se amanhã ele joga muito bem e os outros não jogam, ainda assim a Eslovênia pode vencer. Então essa é a principal vantagem da seleção eslovênia hoje. Próximo jogo do Brasil, domingo, 6h45 da manhã, né? Exatamente, 6h45 contra a Letônia. Vai estar todo mundo ligado na ESPN a partir das 6h45, né? Madrugando aí. Um grande horário para o trabalhador brasileiro, para o dia de domingo, mas é aquilo, se Brasil vencer, o churrasco já vai começar umas 9h30, né? Então, assim, o prognóstico para a vitória é bom. A gente poderia estar numa situação muito pior, a gente poderia, como você falou, tá tendo que vencer de mais de 33 pontos. Basta vencer. Um time com a moral elevada, e o Brasil, quando tá com esse sentimento, é difícil de parar. Tudo bem que Letônia também sente a mesma coisa, mas vai ser um domingo de muitos bons jogos, a gente vai aproveitar. Eu queria saber se tem algum questionamento final ou apontamento final, e já agradecer pela sua participação, Diego. Se tudo der certo, a gente já antecipa o episódio da semana que vem e você volta aqui pra gente comemorar mais um jogo. Não, espero que seja realmente isso, porque nunca estive tão empolgado nos últimos anos, nem no pré-olímpico eu confiava tanto, né? Porque o maior problema do Brasil hoje é que é a cara da seleção brasileira vencer Canadá e perder para a Letônia. E eu não sei se isso seria um demérito, né? Porque a seleção letã é muito forte e não venceu a Espanha à toa, né? Uma combinação ali, se você parar para perceber, a Letônia, se você se colocar no papel da Letônia, a Letônia venceu a Espanha, mas vai perder para o Brasil. Então eles estão na mesma situação que a gente, né? O Brasil venceu o Canadá, mas vai perder para a Letônia. São duas seleções que hoje estão do mesmo lado, né? Como eu disse, é o jogo da vida para as duas, enquanto do outro lado tem o jogo das derrotadas, o jogo onde as seleções vão tentar evitar um possível fracasso. Brasil e Letônia estão leves. Agora é a chance de ambas fazerem história na Copa do Mundo, a Letônia principalmente. A Letônia, não sei se é justo com o Brasil, mas a Letônia não é favorita para esse confronto, se a gente levar em consideração todo o histórico, né? Ela entra como um underdog, no grupo em especial, mas também nesse confronto. Bem parelho, talvez 55 Brasil, 45 Letônia. Não sei se seria justo, mas o Brasil tem que vencer. Não existe outra alternativa. Não tem por que criticar a seleção brasileira mais depois dessa vitória contra o Canadá, caso perca. Né? Eu não sei se caso perdendo as críticas voltem à tona. Eu acho que seria injusto com a seleção brasileira com a campanha que fez, porque a expectativa era de não conseguir, principalmente sem Raulzinho, de não conseguir ter chances de se classificar na segunda fase. E quando a gente tinha um cenário onde a gente precisava lutar contra Canadá, Espanha e França, e agora a gente precisa lutar só contra a Letônia, com todo respeito à seleção da Letônia, obviamente, que papel não ganha jogo, e a Espanha e a França provaram isso, até mesmo o Brasil provou isso contra o Canadá, e esse é o charme da Copa do Mundo de basquete, né? Um basquete bem aplicado, táticas importantes, um bom trabalho do treinador, são bem mais essenciais do que ter jogadores de elite. Então, são duas seleções que estão ali vivendo o mesmo momento, que se entendem bastante, que vão para o domingo, né? Um domingo de manhã aí no Brasil, com pensamentos iguais, né? Precisamos vencer. Na Letônia deve ser uma festa, né? Até porque a Letônia tinha menos expectativa ainda do que o Brasil. Porque o Brasil tinha um grupo com Irã e Costa do Marfim, a Letônia tinha um grupo com Espanha e França. Então a Letônia já superou uma expectativa, que foi vencer a França. A Letônia já superou outra expectativa, que foi vencer a Espanha. Agora, para a Letônia também é um caminho muito mais tranquilo você precisar vencer o Brasil para classificar. Então, é uma situação que se equipara muito entre Brasil e Letônia. As duas seleções vão entrar bem iguais, né, no domingo. Então, quem tiver mais preparado, quem tiver mais focado vai vencer. Eu não duvido de um jogo ser disputado
né, um jogo ter uma vantagem bem grande, é uma partida bem aberta. Eu não me espantaria com qualquer tipo de resultado nesse Brasil e Letônia. E apesar de já classificados, a gente vai ter outros dois grandes jogos, Estados Unidos e Lituânia. Tomara que a Lituânia apresente alguma Para que vença, né? resistência. Exatamente, seria bom. E Alemanha e Eslovênia, que vai ser uma grande medição de força, de fato, de quem vem pra gente, inclusive, né? Mas a odd pro Brasil, inclusive, pra vencer, tá 1,68. Pra Letônia tá 2,20. Queria mandar um beijo pra Sportsbet, que fez uma especial, uma odd 20. E eu acreditei, eu coloquei dinheiro nessa odd 20 e me sinto muito Eu feliz peguei uma nessa sexta-feira. 17 na concorrente. Não vou falar, porque já que o beijo é pra Sportbet, não vou falar o nome da concorrente, que não tá pagando. Mas deu certo, né? Ó, pelo menos isso, né? Vale acreditar. Você tá vendo como acreditar é bom, cara? É bom, e eu tenho Ser, certeza ser que vão vir descrente não mais leva a lugar nenhum. especiais, tá? Vão vir mais especiais e se tudo der certo, cada dia mais confiante, a cada hora mais confiante, semana que vem a gente tá de volta para comemorar a classificação do Brasil no pré-olímpico e a vaga nas quartas de final. Muito obrigada, Diego. Eu que agradeço. É um prazer enorme, né? Como eu disse no começo, eu estar participando aqui do NBA das Minas. Mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Eu agradeço a audiência de todos. Foram umas horinhas aí, passaram rápido, viu? Quando a gente fala de basquete, as horas passam bem rápido, falando sobre essa seleção, sobre a Copa do Mundo, que está muito boa, muito legal de assistir. Eu tô acordando 5 horas da manhã todo santo dia. Meu sono já foi para aquele lugar que a gente não pode falar, né? Porque tem muita família assistindo, ouvindo a gente. Mas vale a pena. O momento de Copa do Mundo é muito especial. Cada um tem seu momento. No futebol masculino tiveram recentemente, no futebol feminino, no mais recente também, agora na Austrália, agora a nossa vez, né? O basquete masculino aí com muita chance de conseguir uma vaga nas quartas de final. E é um bom momento para o basquete brasileiro, né? O masculino agora precisando de uma vitória para conseguir uma vaga nas quartas da Copa e até mesmo uma vitória para conseguir uma vaga nas Olimpíadas. O basquete feminino foi campeão da AmeriCup, pode, né, sediar o pré-olímpico em casa e garantir uma vaga nas Olimpíadas também. Quem sabe a gente não tem aí o feminino e o masculino em Paris 2024. Seria um feito inédito e perfeito para o Brasil nesse ciclo. O Brasil teve muitas dificuldades nos anos anteriores, então seria muito importante voltar para Paris 2024 já com o masculino e o feminino que estão vivendo momentos importantes, né? O feminino principalmente com título, com medalha de ouro, que é essencial, e o masculino agora com oportunidade de já garantir uma vaga para as Olimpíadas direto da Copa do Mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de Copa, falando de Brasil, e claro, para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Twitter, é sempre o mesmo arroba, viu? Arroba Diegão25. Vai ter sempre o basquete brasileiro em especial, de vez em quando um pouquinho de Europa, um pouquinho de NBA, mas minha paixão é realmente o Brasil, o basquete brasileiro, a seleção me move. É isso. Dá pra parabenizar, inclusive, César Araquara, campeão da LBF. O jogo foi ontem, venceram primeira vez. SESI, que, enfim, patrocinou os dois times campeões dos campeonatos nacionais desse ano, Franca e Araraquara. E cola pro Brasil, então, 6h45, no domingo. Se Itália e Sérvia vencem e Canadá perde da Espanha, a gente tem vaga em Paris 2024. Brasil vencendo, óbvio. Aguardamos aí a torcida de todos, estaremos juntos às 6h45. Um beijo, até semana que vem.